Vamos adiante com o nosso debate aqui na Band. As perguntas de candidato para outro candidato escolhido livremente por ele, começando com Rubens Bueno. Candidato Álvaro Dias, nós sabemos que existem nos tribunais milhares de processos que envolvem a questão da paternidade ainda desconhecida. E provoca até processos longos em que aí se busca o DNA, que é um processo caro, um exame caro, e traz dificuldade para famílias até de baixa renda. Nós sabemos que hoje até cabeça de casal, notadamente, tem aumentado consideravelmente com relação à mulher. A pergunta é a seguinte: qual é a sua proposta com relação à maternidade precoce? Bom, nós temos uma proposta para a saúde pública no Paraná abrangente. Nós pretendemos, na essência do que é o nosso plano de governo, a descentralização, promover a descentralização de todos os serviços públicos de saúde, desde a continuidade da luta pela redução da mortalidade infantil até o ataque às doenças mais graves, começando pela política de saneamento básico, que também diz respeito à saúde pública. A descentralização no setor de saúde vai nos levar a ter em cada região do Paraná um centro de excelência e referência na prevenção da saúde, discutindo as políticas de saúde para a região de conformidade com os problemas regionais. Nós teremos os hospitais regionais, evidentemente que teremos que constituir um fundo de apoio e manutenção dos hospitais não lucrativos. Nós teremos que equipar melhor os hospitais públicos, com mais leitos, com mais vagas nas UTIs. Nós estamos verificando que a saúde pública no Paraná sofreu um retrocesso enorme, com as filas que voltaram a crescer, as pessoas morrendo em filas de hospitais. Portanto, a política de saúde pública no estado do Paraná deve merecer recursos da ordem de 109% superior aos recursos aplicados nos últimos 4 anos. Voltamos com o Rubens Bueno. A questão não foi respondida. A questão da maternidade precoce hoje é algo muito grave, não só no Brasil, mas em especial no nosso estado do Paraná. Eu falei da questão da cabeça de casal porque a mulher tem assumido as responsabilidades da família. E isso tem sobrecarregado, sem dúvida nenhuma, não só a mulher, por falta de políticas adequadas também para a criança de 0 a 6 anos. E a maternidade precoce, é evidente que isso se combate com a educação integral, onde se possa dar não só assistência social devida, mas o acompanhamento para que esta criança não venha amanhã sofrer nenhum tipo de sequela, não venha a ser portadora de uma deficiência física ou psicomotora. Álvaro Dias. Na nossa proposta, a educação infantil tem relevância e nós estamos assumindo o compromisso de universalizar o atendimento da idade de 0 a 6 anos, nas creches e, evidentemente, com a alimentação, com o atendimento necessário, já que nós sabemos que a falta de proteínas na infância provoca deficiências irreversíveis, e nós sabemos também que a criança é, sem dúvida nenhuma, o maior investimento que um país pode fazer. Senador Roberto Requião, escolhe um candidato para fazer a sua pergunta. Rubens Bueno. Eu cortejei uma coligação com o Partido Verde. O Rubens teve a felicidade de, com o seu PPS, viabilizar a coligação. Rubens, quando eu fui governador, eu criei parques e áreas de reserva numa área de 1.014.000 hectares, em 4 anos. O Álvaro Dias criou 22.000, o Jaime Lerner 48.000 em 8 anos. Eu criei a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a reposição florestal obrigatória, o sistema de recuperação de matas ciliares, ICMS ecológico, PROSAN, etc. Qual é a política, uma vez que estão dados os meios do PPS, a sua política para a manutenção do meio ambiente no Paraná? Olha, primeiramente é bom esclarecer ao telespectador que eu sou autor da lei que estabeleceu normas para a comercialização de agrotóxicos no Paraná. Primeira lei do país. E esta lei está em vigor até hoje, numa demonstração clara da preocupação que nós temos com relação ao meio ambiente, em especial na área da agricultura.
Nós temos parques ambientais. Eu criei a Estação Ecológica do Cerrado quando prefeito de Campo Mourão. Em convênio com o Estado criamos a Estação do Lago Azul, uma escola estadual ambiental. E na questão ambiental como um todo, é preciso estabelecer algum tipo de zoneamento agrícola, econômico, fronteiras, para que não haja o prejuízo ao meio ambiente. Sobretudo nas bacias hidrográficas, onde temos comitês e zoneamentos para que haja o atendimento adequado a essas áreas. Também é da minha proposta um convênio que nós assinamos com a Embrapa, onde em Campo Mourão nós combatemos o percevejo da soja, através do combate sistemático e biológico daquilo que não se usa mais inseticida para não vir a poluir os rios que abastecem de água a cidade. Portanto, nós temos propostas e o Partido Verde não só é meu parceiro nesta área, como foi meu parceiro na construção do plano de governo. E é bom destacar também que desta mesa, a única candidata mulher na nossa chapa é a companheira Sigrid Andersen, que é uma especialista na área, formada e pós-graduada na Escócia, na Inglaterra e na Alemanha, não só na questão ambiental, mas também em sociologia. 30 segundos, Roberto Requião, para o seu comentário. Comentário eu posso fazer. Só um comentário a respeito da verticalização que obrigou coligações e impediu outras coligações. A visão ecológica do Partido Verde e do PPS, sem a obrigatoriedade da verticalização, provavelmente teriam viabilizado com facilidade uma coligação do Partido Verde, do PPS e do meu velho MDB de guerra. Uma pena que a legislação tenha nos separado nesse processo. Rubens Bueno. Precisamos contribuir mais na questão do meio ambiente. Nós temos aqui já a Mata Atlântica sendo sistematicamente devastada. Nós temos as instituições não articuladas no Estado, IAP, Secretaria do Meio Ambiente, Sudersa, e essa articulação deve se dar também com relação à água da região metropolitana. E esse é um trabalho que não é feito, porque se hoje tem 3 milhões de habitantes nesta área, nós teríamos, se hoje fossem todos acomodados nesses loteamentos aprovados, teríamos 8 milhões de habitantes na região metropolitana. Então imagina se nós não cuidarmos da questão da água, se não cuidarmos do meio ambiente, o que seria da qualidade de vida de Curitiba, da região metropolitana e do Paraná. A pergunta do candidato Severino Araújo para outro candidato escolhido por ele. Senador Álvaro Dias, o senhor ajudou a aprovar com a sua bancada a lei que autorizou a venda da Copel. E foi uma luta que se somou a outros partidos, outros segmentos, e terminou a outra lei tentando revogá-la, não consegui revogar a tal lei, a verdadeira lei que foi de autorização vender a Copel, que foi em 98. E eu gostaria de saber do senhor o seguinte, porque o senhor disse no momento do embate da outra lei, da lei que revogava a lei autorizativa, que em seu palanque não subiria nenhuma pessoa que votasse a favor da venda da Copel. E eu estou vendo o seu palanque superlotado de pessoas que ajudaram a aprovar a lei. Pois não, eu me surpreendo com essa indagação do Severino, porque eu creio que muitos lutaram contra a venda da Copel, mas seguramente ninguém lutou mais do que eu. Eu cheguei ao ponto de ir a cartório, registrar escritura pública que, eleito governador, anularia a venda da Copel com base no preceito jurídico de que todo ato de governo que contraria o interesse público é nulo de pleno direito. No Senado Federal tem um projeto que estabelece, institui o plebiscito para a privatização de empresas estratégicas, exatamente do setor de energia e de saneamento. No dia da votação, me desloquei de madrugada de Brasília para tentar convencer parlamentares contra a venda da Copel. Ingressei com ação popular, que foi fundamental também para que a Copel não fosse vendida. A Copel será um dos carros-chefes da nossa administração. Uma empresa líder de holding, com outras empresas subsidiárias, atraindo investimentos para promover o desenvolvimento econômico do Paraná. Severino Araújo. Sim, senador. É que nós do PSB expulsamos 3 deputados porque descumpriu questão programática do partido. E as suas considerações não conseguiu, para mim não respondeu, o senhor não conseguiu responder
Entendeu? O que importa... Veja, eu não estou questionando quem votou a favor ou contra a venda da Copel. O que eu estou questionando é a atitude que eu achei também contraditória e qual é o momento mais... Qual foi o momento mais sincero que o senhor... Gostaria que o senhor fizesse a opção do momento mais sincero. Este do seu palanque repleto de pessoas que votaram a Copel ou aquele momento que o senhor disse que subiu... O que me encanta mais na população do Brasil hoje é essa sua maturidade política, né? Ela exige que cada um responda pelos seus atos. Aqueles que vieram a nos apoiar são exatamente aqueles que aprovaram o projeto de governo que estou apresentando. Obviamente, se vieram de caminhos diferentes, não é? De lugares diferentes, por caminhos diferentes, pouco importa nesse momento. Nós não podemos trabalhar com esse processo de exclusão para construir o futuro. Nós temos que nos aglutinar em favor de um projeto de construção que permita ao Paraná um salto de desenvolvimento. Senador, vamos então agora para a participação de Giovanni Gionetti, que escolhe um candidato para fazer a sua pergunta. Eu escolho o candidato Severino. Severino, o senhor em entrevista concedida aqui mesmo, na TV Bandeirantes, há semanas atrás, se referiu à existência de um caixa 2 na campanha eleitoral para a Prefeitura Municipal de Curitiba. Olha, para que a população do Paraná possa ter um esclarecimento do assunto, eu gostaria que o senhor me respondesse as seguintes perguntas. O senhor participou dessa campanha? De qual partido e em que ano foi essa campanha eleitoral e de quem foi essa campanha milionária, senhor Severino? O senhor está se referindo a uma entrevista que eu fiz aqui? Veja bem, Caixa 2 é coisa antiga na política paranaense, política brasileira. A maior farsa, a maior mentira é essa prestação de conta que se faz aos tribunais regionais eleitorais. O senhor está se referindo, doutor Giovanni, é que em 85 eu trabalhei num comitê, dirigi um comitê junto com o Hélio Pimentel e o comitê realmente não era registrado. E, inclusive, foi feito despesas que depois se constatou que essas despesas não foram realmente prestado conta. Mas foi em 85. A sua pergunta, estou lhe respondendo, foi em 85. Giovanni Gionetti. Olha, eu acho que a palavra que o homem público deve usar é verdade e transparência. Às vezes as pessoas se esquecem de olhar um pouco para trás. O Paraná precisa de homens públicos com coragem, com credibilidade, com transparência em seus atos. A publicidade de uma campanha é uma obrigação. Falar a verdade e não enganar a população é um dever moral do cidadão. Por isso, nessas eleições, eu peço a vocês que não se iludam com as propostas e votem em quem apresenta sempre a cara limpa e transparente. Severino Araújo, quer fazer algum comentário ainda? Sim, porque para que seja esclarecido. O senhor me fez uma pergunta, eu esclareci, foi eleição de 85, mas acontece, senhor doutor Giovanni Gionetti, que se referia a um acontecimento que se pagou-se um chomiço a uma dupla sertaneja e essa dupla não realmente... E o que foi pago para essa dupla não foi prestado conta. Não se consta que estão lá no TRE. Foi um episódio. Estava me referindo a um questionamento da tal Caixa 2 que se fala muito aqui em Curitiba. E, portanto, em razão desta informação, desta interpelação, eu citei a questão do Caixa 2, que é realmente uma farsa, a questão de contas que se prestam no título eleitoral. Severino, vamos adiante então. O senador Álvaro Dias escolhe outro candidato para fazer sua pergunta. O diagnóstico sobre a situação financeira do Paraná é pessimista. O próprio ex-secretário Giovanni Gionetti reconhece. Eu gostaria de saber qual a sugestão para os próximos 4 anos. Qual a previsão que o Giovanni Gionetti faz da Receita Pública Estadual e que, se eventualmente fosse governador, como aplicaria esses recursos, tendo em vista as dificuldades de investimento do Estado hoje. A capacidade de investimento do Estado está terrivelmente comprometida e eu gostaria de saber qual a sua proposta para equacionar essa situação diante de tantos problemas que afligem o Estado. Veja, Álvaro, a capacidade de investimento do Estado, a capacidade de empréstimo, de emprestar, realmente ela está esgotada, né? Eu acho que o dinheiro de empréstimo não é o dinheiro que se corrige as distorções administrativas. Por isso que no meu projeto, é um projeto que foi construído enquanto eu estava no governo, projeto que não pôde ser aplicado,
No meu projeto eu parto primeiramente de uma reforma estrutural no Estado, um enxugamento da máquina pública, um enxugamento do custeio, um Estado mais moderno para a população. Nós temos 4.500 cargos à disposição, nós temos disposições funcionais da Assembleia Legislativa que, se colocarem todos no prédio, cai a Assembleia Legislativa. Nós temos que acabar com isso, nós temos que moralizar um pouco o serviço público. E com a sobra desses recursos nós vamos fazer os investimentos necessários à segurança, à saúde e à educação. Eu quero dizer para você que hoje, e não é de hoje, há 4 anos o Estado paga serviço da dívida, paga folha e mal paga o custeio. Não tem sobrado dinheiro nenhum para investimento. E a cada ano tem se agravado a passagem de restos a pagar. Olha, quando eu estive na Assembleia Legislativa e apresentei o serviço da dívida do Estado, eu demonstrei por números e por um mapa que foi apresentado na Assembleia Legislativa que o serviço a dívida do Estado chegou àquele patamar 67% de governos anteriores a 95 e 37% posterior a 95 com as rolagens das dívidas. Então, a solução é fazer um enxugamento na máquina pública. Álvaro Dias. Só no ano passado a dívida do Paraná cresceu 10,68%. Hoje ultrapassa a dívida consolidada a 13 bilhões de reais. No ano passado nós tivemos um déficit financeiro superior a 3 bilhões e 300 bilhões de reais. 150 bilhões de precatórios que integravam a dívida flutuante foram contabilizados, repassados para a dívida consolidada. Somando, portanto, a dívida consolidada com a dívida flutuante de mais de 3 bilhões e 300, nós temos mais de 16 bilhões de dívida. E a dívida patrimonial supera 1 bilhão e 500 milhões. Sintetizando isso tudo, nós temos 9 centavos para cada R$1 de dívida do Estado. Giovanni Jonetes. Olha, Álvaro, é verdade, é justamente por isso que eu parto do programa de saneamento do Estado. Esse é o meu carro-chefe da campanha. Veja bem que nessa dívida toda monstruosa que você coloca, 3 bilhões e meio é só o precatório do Sierra Almeida em função da estrada de ferro central do Paraná, que foi ingressado com uma ação em Brasília contra a União para que ela pague essa dívida. Isso já reduz a tua dívida para 13 bilhões. 9 bilhões e 112 milhões são do serviço da dívida de contratos anteriores, que vieram desde 1979, que ainda estão pendentes de pagamento. Giovanni então, Jonetes. Se colocarmos as coisas como são, a gente vê que a situação do Paraná vem se agravando. Giovanni, vamos adiante então. Beto Richa escolhe outro candidato para fazer a sua pergunta. Eu vou perguntar para o candidato Álvaro Dias. O Paraná tem hoje 6 universidades estaduais. Tem uma rede física de ensino que atende satisfatoriamente às necessidades da população paranaense. A questão é o conteúdo da educação. Qual a sua proposta para a educação do Paraná? Olha, a universidade com autonomia plena, um novo modelo de gestão com a reestruturação completa das nossas universidades estaduais, já que elas estão totalmente sucateadas. O reflexo disso foi uma greve recorde, quase 6 meses de greve, atestando a redução dos investimentos no ensino superior. Eu tive a honra e até a emoção de decretar a gratuidade do ensino nas nossas universidades estaduais. Com esse novo modelo de gestão, pretendemos distinguir o percentual às universidades, estabelecer um percentual da receita para a manutenção das universidades. Esses recursos serão administrados exclusivamente pela comunidade universitária, com um conselho social que acompanhará a aplicação dos recursos e a sua fiscalização, integrado, é claro, aí por representantes do governo, mas também representantes dos dirigentes universitários, dos universitários e da sociedade. Portanto, a política salarial será definida pela própria comunidade universitária, a política de expansão ou de extinção de cursos ociosos da mesma forma. Autonomia pedagógica, financeira, administrativa, evidentemente com a sociedade se integrando. As universidades terão que buscar outras fontes alternativas de receita, com estímulo governamental. Beto Richa. Bem, no meu governo, a educação será prioridade. Eu quero dar a todo cidadão aquele que é o maior patrimônio que ele pode ter, que é o conhecimento. A educação é o instrumento para a emancipação humana e social e é a construção da cidadania das pessoas. Vou erradicar o analfabetismo nesse estado. Temos 9,5% de analfabetos. Vou investir mais na educação especial, na educação infantil, porque comprovadamente as crianças têm um ensino melhor
uma condição de aprendizado melhor quando entra no ensino fundamental. E o ensino médio profissionalizante, para dar mais oportunidades à nossa juventude. E para toda essa revolução na educação, vou valorizar os nossos professores, porque eles, motivados, poderão ajudar a essa revolução na educação. Voltamos ao senador Álvaro Dias. As universidades, os centros universitários que serão instalados nas regiões do Paraná, terão alternativas para dar um retorno mais rápido e eficiente aos recursos públicos investidos, já que a sociedade paga caro pela sua manutenção com a gratuidade do ensino, que é uma conquista social intocável. Nós vamos integrar a universidade ao mundo empresarial com projetos na área de pesquisa, na área técnica e tecnológica, possam as universidades estaduais obter outras fontes alternativas de recursos. Além, é claro, do esforço que o governo fará no exterior, junto a fundações, para determinados projetos na área social, na área de meio ambiente, etc. É a vez do padre Roque Zimmermann. Padre. Eu vou escolher o senador Roberto Requião. Senador, o senhor foi sempre um acérrimo adversário de Jaime Lerner, desde o começo. No entanto, o seu partido, a nível nacional, tem defendido, ao menos aquele partido formal, a mesma política de Lerner aqui no Paraná. O senhor tem dito que, eventualmente, vem apoiar o Lula como presidente. Eu gostaria de saber do senhor, vai prevalecer a opinião do seu partido ou vai prevalecer a intuição do senador? Padre Roque, em primeiro lugar, a sua bênção. Sem a menor sombra de dúvida, eu obedeço antes de qualquer coisa a minha consciência. Em segundo lugar, os interesses do meu país. O partido vem em terceiro lugar. O Brasil está quebrado. Nós éramos a 8ª potência do mundo. Hoje somos a 11ª, com possibilidades muito concretas de passarmos a ser a 13ª. Quando o neoliberalismo chegou ao país, nos diziam que íamos participar de uma forma mais intensa do comércio mundial. Nós tínhamos uma participação ridícula, era de 1,2. Hoje a participação é de 0,7. Nós diminuímos a nossa participação no valor de uma Argentina, um Peru, um Paraguai, um Uruguai, uma Guatemala, uma Colômbia, uma Bolívia juntos. E acrescentamos 14 milhões de pessoas que vivem abaixo do nível da pobreza, as que já existiam. Temos hoje 54 milhões de brasileiros vivendo abaixo do nível da pobreza. É evidente que a minha posição de consciência obedecerá à contraposição a essas ideias, que de resto também acabaram com o Paraná. Nós tínhamos um saldo positivo da balança de exportação de 2 bilhões, em 2001 já tínhamos 389, hoje deve ser muito menos. O número de empregos diminui e nós precisamos de uma mudança muito firme no Brasil e no Paraná. Voltamos ao Padre Roque. Na verdade, o senhor não respondeu exatamente a minha questão. Mas, de qualquer forma, eu quero lhe dizer que para nós, que pensamos um Brasil melhor, a eleição de Lula é um divisor de águas total na sociedade brasileira. E, em segundo lugar, nós hoje temos certeza de que temos competência, honestidade e transparência para mudar este Brasil. E gostaríamos de convocar aqui ao senhor e a todos os brasileiros para que se somassem a esse esforço de reconstrução nacional e aqui no Estado da renovação do Estado do Paraná. 30 segundos, senador Roberto Requião. Eu, o meu vice, o veterinário Orlando Pessutti, o meu candidato ao Senado, Paulo Pimentel, estamos refletindo muito sobre a questão nacional. O Lula passará no PMDB no dia 13, nós vamos recebê-lo lá, estaremos presentes no jantar do Madalosso e vamos considerar o que ouvirmos do Lula em termos de proposta para o Brasil e contrapor estas ideias às outras ideias. E o que decidirá é o critério da consciência, que está acima de oportunismos políticos, de coligações que tragam vantagens eventuais. Vamos então para o intervalo. Vamos decidir pelo Brasil. Vamos para o intervalo. No próximo bloco vai ser a vez dos candidatos responderem às perguntas dos jornalistas convidados.